aproximadamente 20 anos. Eu sou pastor integral, tempo completo. E nós outros temos aprendido muitas coisas nesse tempo, muitas coisas. E eu queria compartilhar com você Ezequiel 47. Ezequiel 47, 4, 7. Me hizo volver logo la entrada de la casa, e he aqui águas que saliam debaixo do umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estava ao oriente. E as águas descidiam debaixo, assim em lado direito de la casa, em lado direito de la casa, ao sul do altar, e me sacou por el caminho de la puerta del norte, e me hizo dar la vuelta por el caminho exterior, fora de la puerta, a caminho de la que mira ao oriente, e vi que as águas saíam do lado direito, e saiu o varão hacia oriente, levando cordel em sua mano, e mediu 1000 côvados, e me hizo passar pelas águas até los tobilhos. Mediu outros 1000, e me hizo passar por las águas até las rodillas. Mediu por logo outro 1000, e me hizo passar por las águas até los lomos. Mediu outros 1000, e era já rio que eu não podia passar, porque as águas haviam crescido de maneira que o rio não se podia passar senão a nado. E me dijo: has visto, hijo de hombre? Depois me levou e me hizo volver por la ribeira del rio. Amém. O profeta Ezequiel está muito agarrado em la estrutura do templo. O profeta Ezequiel estabeleceu em sua mente padrão de serviço a Deus. O profeta Ezequiel está muito embevecido, muito alegre, muito contento com as colunas do templo, mirando as colunas, a beleza do templo. Uau, que estrutura nós outros temos, que lindo a organização que nós temos, que bueno a nossa convenção, a nossa igreja, temos uma estrutura muito linda, temos isto, temos aquilo. Ele está colocando toda a sua atenção em la estrutura física, somente física. Como nós outros muitas vezes falamos a Deus, Deus, queremos que a igreja cresça, queremos o crescimento da igreja, pero que nossa mentalidade que o crescimento virá através da estrutura física, organizacional que nós outros temos. Pero que Deus não pensa assim. Deus quita Ezequiel de la sua estrutura, a sua seguridade ministerial está posta em la estrutura física do templo e da organização de sua igreja e de sua convenção. Pelo que Deus habla, não é assim. Não crescerás sustentavelmente com esta mentalidade estrutural. Me compreende, sim ou não? Não crescerás com sustentabilidade,
ponendo su coração em la estrutura. Eu necessito falar com você algumas coisas. Eu necessito dar a você uma experiência diferente. Como eu hago que minha, não é minha, é de Jesus, pero é uma maneira, uma forma de falarmos. Como que hago que minha igreja cresça com sanidade e em sustentabilidade? Qual é a clave? Qual é a clave? É muito simples. É muito simples. Eu quero falar despacito com você. É muito simples. Primeira coisa, meu coração não pode estar posto solamente em la estrutura. La estrutura é necessário, la estrutura é buena, la organização é buena, não há mal nisso, é buena. La denominação de la igreja, o nome da igreja é necessário. Deus permitiu que muitas igrejas com nomes diferentes viessem ao mundo. Deus permitiu, é buena, pero que meu coração não pode poner a esperança, a fé, de que nós outros iremos crescer com sanidade, sustentabilidade por causa dessas coisas. Elas são necessárias, porém, elas não são tudo para o crescimento sustentável e de sanidade de nossas igrejas. Então Deus saca, quita-lhe Ezequiel de la estrutura e o leva à beira de um rio, compreende? À beira de um rio. Como que a igreja poderá continuar crescendo? Primeira coisa, Deus tem que sacar de nossa mentalidade a confiabilidade total em estrutura. Não. Segunda coisa, quando Deus habla com Ezequiel, tienes que entrar no rio, tienes que sair de onde estás e entrar no rio. Ele entra no rio, e quando ele entra no rio, as águas cobrem seus pés e se dão em seus turbilhos. Águas cobrem seus pés. Mira, a minha igreja vai crescer com sustentabilidade. Quando água simboliza o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Quando eu praticar solamente a palavra de Deus, solamente a palavra de Deus, mais nada, não fábulas, nada. Águas em seus pés e cobrindo seus turbilhos significam que todo o crescimento sustentável e sano vem-se através das águas das palavras de Deus, predicada com toda a pureza. Água nos pés significam salvação. Pero que me conduz a uma direção são os meus pés. Eu estou caminhando para esse lado e eu vou até o fim. Pero que quando as águas encobrem meus pés e meus turbilhos, eu cambiei de direção. Você estava perdido no mundo, e quando ouviste a palavra de Deus,
Você estava caminhando em uma direção. Seus pés estavam te conduzindo à perdição eterna. Quando as águas, quando a palavra de Deus cobriu seus pés e seus turbilhos, houve um câmbio de direção. Estava a caminho oposto da luz, estava a caminho das trevas, porque quando as águas cobrissem teus pés, cambiaste de direção. Agora você está caminhando em direção aos braços de meu Padre, em direção à luz de Deus. Somente a palavra pode cambiar essas coisas. Somente a palavra, a estrutura não cambia o coração das pessoas. Quando eu predico a palavra de Deus, que é água, estas águas cobrem os pés e chegam aos turbilhos das pessoas, e elas estão indo para o inferno, para as trevas, pelo que cambiam de direção. Se eu cambiar a minha mensagem, elas não cambiam seus caminhos. Se eu predicar a palavra, elas cambiam a direção. A responsabilidade de nós outros está em predicar única e exclusivamente a palavra de Deus. Segunda coisa, terceira coisa. Deus habla, tienes que ir adelante. A salvação é apenas o começo. Tem pessoas que as águas cobriram somente os seus pés. Estão salvas, vão para o cielo. E Deus está falando através do Espírito Santo: tienes que avançar mais no rio. Elas, não, está bueno acá. Eu sou salvo. Isso que importa. Eu não quero mais nada, solamente ser salvo. Eu estou indo para o céu. Deus está falando: não. A salvação é apenas uma coisa que começou em sua vida. Eu tenho mais para você. Então, se Ezequiel caminha mais 500 metros, as águas cobrem suas rodilhas. O que é isso? Rodilhas, água nas rodilhas, significa santificação. Sem santificação, a igreja não crescerá sana e com sustentabilidade. O crente carnal pode até ir ao céu, pero não produzirá frutos permanentes para o Senhor. Então, se eu necessito, no meu ministério pastoral, em minha igreja, não dar tanta importância à estrutura, eu necessito predicar somente a palavra de Deus. Eu necessito entrar em nível de santificação a Deus, eu e meu povo, eu e minha igreja, para que nós outros crescemos sanos e com sustentabilidade. Nós outros estamos preocupados com os métodos. Qual método faz com que a igreja cresça? Qual é a forma? O método não pode estar arriba da palavra de Deus. O método não pode estar arriba de la santificação a Deus.
Que hago para que tenha uma vida poderosa? Santificação a Deus. Que hago para minha igreja crescer com sanidade e sustentabilidade? Pratique a palavra e santifique-se ao Senhor teu Deus. Não, eu quero um método mágico que encanta as pessoas. Não. Deus fala com Ezequiel: caminhe, ande, adelante, mais 500 metros. E as águas dão sobre seus, como se abre isto? Espalda, Lombos, espaldas. Aqui concentra-se força de nós outros, a força. Aquilo que eu estava falando ayer sobre Jacó. A força estava em sua perna para correr. Pero que os lombos, abram os lombos nos dá sustentabilidade à nossa estrutura. Equilíbrio. Exato. Nós precisamos de equilíbrio. Sustentabilidade personal, para que a igreja tenha esse equilíbrio, e sustentabilidade ministerial. A vida espiritual é como uma balança, oração e estudo da palavra de Deus. Tem pessoas que fazem assim: muita oração e pouco conhecimento e leitura da palavra de Deus. A balança não está equilibrada. Ela está assim. Tem pessoas que lê muito a palavra de Deus, pero que não ora, não se santifica ao Senhor. A balança está assim. Desequilibrada. Ayer o culto estava muito bom. A alabança. Uau. Oração. Recordaste a mensagem? Não, um pouquinho. Eu falei ayer, a emoção não se pode sobrepor à razão, porque a razão nos conduz em caminho de equilíbrio. A emoção nos conduz a vários caminhos, se não há a razão. A razão não se pode estar emborrachada pela solamente emoção, porque se queda trôpega, perde o equilíbrio, porque está envolvida, está emborrachada com a emoção. Pero que a razão, o conhecimento da palavra de Deus vai trazendo a nós outros o equilíbrio necessário para a sustentabilidade com sanidade em nossas igrejas e ministérios. Porque a caminhada é longa, não é curta, é larga. A caminhada é larga, não é curta. Eu necessito não estar borracho com minhas emoções. Eu necessito de emoções. A presença de Deus traz emoções, pero que as emoções não traz a presença de Deus. Eu não estou falando que não pode ter emoção. Eu sou muito emocionalista também. Uau, na presença de Deus, eu pulo, eu corro. Pero que por causa da presença de Deus. Agora, eu não hago isso para invocar a atenção dos céus, a presença de Deus aqui. Não. A presença nos comove.
Mas a comoção solamente não traz a presença de Deus. Me compreende? Depois Deus fala: caminhe mais 500 metros no rio. E o que passa? O que passa? Não há como mais. Os pés não se tocam mais no solo, no piso, porque tens que nadar. Mira a importância. Mira, eu estou caminhando para a conclusão. Eu não posso falar muito. Uma coisa que está dolorando um pouquinho, e eu quero ouvir meus colegas. Pero que há uma extremidade e a outra. Aqui eu estou com os pés no solo, no piso. Estou agarrado ali à estrutura. Deus me saca daqui e põe a uma situação que eu tenho que arribar nos pés. De tudo aquilo que me dá segurança, de tudo aquilo que me dá segurança em volta, Deus habla: tienes que arribar seus pés arriba e corpo em água corrente. Significa: eu estou completamente na direção do Espírito Santo de Deus. Mi corpo em rio que tienes uma água forte, eu não consigo controlar a circunstância. O rio e sua força me conduz donde queira. Eu quero regressar à margem, eu não consigo. Se há uma curva sim, curva no rio, eu tenho que fazer, mesmo que não quero, pero que a força do rio, a força da água Espírito, a força do Espírito Santo em minha vida, me conduz a vários lugares. Por quê? Porque eu não estou mais com os meus pés no piso. Pés no piso significa também, agora entenda, eu caminho solamente pela razão. Eu caminho solamente pela razão. Se é explicado, amém. Se não se explica, eu não lo creio. Se eu posso tocar, mirar, eu lo creio. Se não, não lo creio. Deus diz a ele: não és assim. Não és assim. La razão vai até um certo lugar, pero que daqui em diante, adelante, tens que ir pela fé. Amém. Uma pessoa que está enferma com câncer, os médicos, a medicina, os exames, e agora não há nada mais a fazer. Tudo que a razão, a ciência da medicina, nós aplicamos, pero que agora tens que caminhar pela fé. Aí nós outros entramos. Aí a igreja. A razão não é oponente à fé. Nunca. Porque quem nos deu a razão foi Deus. A faculdade mental, racional, Deus que nos criou. Nós outros temos mais de 100 bilhões de neurônios em nossa mente. Somos incapazes. Então, a razão não se opõe, não é contra a fé. Não. A questão é que a razão vai até um sítio, um lugar. Aqui não é mais como. Então aqui eu caminho pela fé. A igreja tem que entender isto. Tem que compreender isto. Ezequiel agora está vivendo o sobrenatural de Deus. Aqui solamente o natural, a estrutura. Eu não estou falando que não é necessário, pero eu tenho que caminhar
pelo Espírito e pelo sobrenatural de Deus. Pastor, o Espírito Santo lhe conduzirá a sítios, a lugares, a circunstâncias que você não poder controlar. Jacó viveu toda a sua vida manipulando resultados. Desde o ventre de sua mama, agarrou-lhe os pés de seu irmão, como que tentando para trás. Eu quero sair primeiro, para trás. Manipulação. Seu irmão está com hambre. Manipulação. Cambio de la bênção. Seu padre mentiu. Manipulação. Quando teria que regressar, organizou um plano, uma planificação estratégica para regressar e encontrar com seu irmão. Manipulação. Você não irá muito lejos em seu ministério se utilizar de la manipulação emocional e ministerial. Não irá crescer com sanidade e não irá crescer com sustentabilidade. Quando Ezequiel está entregue totalmente ao rio, o rio conduz sua vida, o rio conduz a direção, o ritmo, a velocidade, tudo. Então aí, quem está no controle é completamente Deus. Por que estou falando isso? Porque nós outros queremos manipular os resultados ministeriais. Queremos apresentar uma planilha, um resultado. O nosso pastor, a congregação, mira, e aqui está, olha, crescemos, está assim, assim. Deus sabe. Deus sabe dos números. Deus sabe dos números. E você habla comigo, mas Deus não está preocupado com números. Espera. Ayer o pastor falou: crescei e multiplicai-vos. O crescimento tem que estar com quantidade e qualidade. Eu me explico? Crescimento quantitativo e qualitativo. Lá em Gênesis, sim, o pastor falou ayer, a igreja, Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança. E qual é a imagem e semelhança de Deus? Deus é Espírito, nós outros somos Espíritos. Deus é justo, Deus criou a justiça em nós outros. Deus é santo, a santidade colocou em nós outros a justiça. Então, o padrão de Deus lá atrás, lá no paraíso, lá no jardim, é a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem no padrão de santidade, de justiça, de amor. Espírito anda em espírito. Eu sou espírito, tu és espírito. Pero que esta originalidade quebrou-se por causa do pecado. Então Deus, depois que estabeleceu o padrão, a qualidade, disse: agora a qualidade está boa, multiplicai-vos. Aí está qualidade e quantidade. Qualidade, o padrão estabelecido por Deus de santidade, justiça, moralidade, espiritualidade. Depois, a matriz está boa, a multiplicadora está boa, que é o homem. Agora, crescei e multiplicai nesse padrão. O multiplicar é a quantidade. Gideão está em guerra. 32 mil homens. Não, vamos pelear. Não, é muito. Estabeleça um padrão de qualidade. Quem tem medo, regressa para sua casa. E quem beber água como um perro, com consciência que está em uma peleja,
Por outro lado, 300 homens. Porque Deus estabeleceu um padrão de qualidade para que se multiplique. Jesus, 12 homens, durante 3 anos e pico. A transmissão de qualidade. Qualidade. Esse é o padrão, qualidade. Esse é o padrão, qualidade. Quando a qualidade celestial estava em seus corações, Jesus falou: agora multiplicai-vos. 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 Quando Ezequiel entregou-se completamente a Deus, o Espírito estava na direção de sua vida e seu ministério. O Senhor perguntou a Ezequiel: viste o que eu fiz? Que eu fiz? Ele falou: sim, eu vi. Há uma coisa aqui. Todo o processo Deus permite que nós outros tenhamos consciência dele. O diabo, em uma possessão, toma a consciência do homem. O homem não sabe o que faz. Mata, entra em peleja, golpeia, porque está possuído por um demônio que toma sua mente, apaga sua mente e começa a dirigir sua vida. Deus não faz isso. Todo o processo espiritual temos que ser consciente também, porque a sustentabilidade só pode existir quando nós outros temos a completa consciência do que se passa, do processo. Se eu miro o processo, onde empieza e onde está chegando, e se eu vejo as partes, Deus me mostra as partes, eu tenho como compreender isso em minha consciência, e eu tenho como reproduzir isso ministerialmente. Pelo que Deus viste tudo, sim, eu não vi, Senhor, agora pode regressar. Deus não falou: não, mais estrutura, não, agora pode regressar. Porque você pode estar em uma estrutura muito boa, pero que com seu coração completamente em Deus e no sobrenatural de Deus. Porque quando uma pessoa entrar enferma, cai sem esperança em sua vida, a estrutura não poderá fazer nada a não ser dar uma acomodação melhor a ela, pelo que vai cambiar sua vida, sanar de seus enfermos e golpes da vida, será o sobrenatural de Deus. Somente. E eu quero concluir com uma coisa: e se a igreja deseja crescer com sanidade, a igreja tem que ter maturidade para uma coisa: a sombra de todos nós outros. Compreende? Sombra. Todos nós outros temos uma sombra. Mira, Pablo habla em Romanos 7,19: o bem que eu quero fazer, eu não hago, pelo que o mal que eu não quero fazer, isso se hago. O que está falando Paulo? Da sombra de todos nós outros. Todos nós outros temos uma sombra, e a sombra é a parte mais obscura de nossa alma. A sombra é a parte mais feia, mais horrível do nosso ser interior. E Pablo não esconde sua sombra. Ele fala: há um dualismo dentro de mim. Uma coisa eu quero fazer, mas eu não consigo, porque há uma sombra. Há um lado que não é bueno dentro de mim. O que passa? Que nós outros escondemos
as nossas sombras, o lado mais obscuro de nossa alma. Porque eu sou pastor, eu sou líder, eu não posso me apresentar com dualismo em meu ser. Eu tenho que apresentar só o meu lado bueno, só o lado que encanta as pessoas, porque a pessoa não vai me compreender, não vai me entender, porque eu sou líder, eu sou pastor, eu estou numa posição, eu não estou arriba de ninguém, eu tenho mais responsabilidade, mas eu sou igual a todos. A diferença é a responsabilidade. Porque eu tenho problemas, eu tenho coisas boas que deixei de fazer, às vezes eu não hago. Eu tenho uma peleja dentro de mim, o espírito e a carne. Quem me livrará do corpo desta morte? A lei do pecado está sobre mim. Ele abre nesse contexto. Pastores, pastoras, liderazgo aqui nesta manhã. Eu tenho predicado a pastores em meu país. Eu sou psicólogo, coach. Eu tenho a maestria em aconselharia nos Estados Unidos. Eu trabalho a isso há muito tempo. Eu tenho atendido liderazgo, líderes, pastores, que vêm solamente falar comigo e falam: pastor, eu aparento estar bem, mas eu não estou bem, porque eu não posso falar com nenhuma pessoa. Eu estou só no ministério. Se eu falar com um pastor de minha denominação, eu não confio. Poderá falar com alguma pessoa e prejudicar a minha pessoa. Mira, nós outros temos sombra dentro de nós outros, porque não temos coragem e um ambiente seguro, e um ambiente com segurança, para que nós possamos sacar esta sombra e dizer às pessoas: por favor, ajude-me. A igreja, se queres crescer com sanidade e sustentabilidade, tienes que ser um território seguro, um ambiente seguro, em que eu pueda chegar e falar e sacar minha sombra de pecado, a lei do pecado que ainda quer me dominar, e dizer: eu não estou bem, por favor, ministra sobre minha vida aqui, neste sítio, nesta área. Quando uma pessoa se converte em nossa igreja, que era ex-drogado, drogadito, que era ex-borracho, nós: por favor, venha testemunhar. A pessoa pega o microfone: ei, ayer eu era borracho, ayer eu era drogadito, pero que eu recebi Cristo, agora eu estou bem, aleluia. Pero uma coisa eu necessito compreender: carne, espírito, carne, alma e espírito. O espírito ouviu a palavra, se converteu. A carne e sangue não herda o reino de Deus, porque não se converte. Nunca se converterá. A carne é oposta ao espírito, porque a alma entrou-se em um processo de santidade progressiva. Aqui não está tudo resolvido. O espírito está bem, muitas graças, eu sou salvo, pero que as machucaduras, os golpes, minha alma estão acá. Eu necessito ser ministrado acá. Eu posso ter recaída acá. E nós outros falamos com esta pessoa: não, tu és uma bendição, tu és testemunha, tu és um ninho, és um neoconverso, és um neófito, está começando sua vida agora, sua alma está em tratamento de restauração completa. Pero que quando nós outros ponemos aqui esta pessoa, ela habla a si mesmo: eu não posso mostrar minha sombra para ninguém, porque a igreja habla que eu sou bendições, que eu sou isso, pero que eu não posso. Eu não posso.
A sombra, quando nós outros não a reconhecemos, ela se agiganta dentro de nós outros. A única coisa que poderá entrar aí é a luz de Cristo. Mira, eu quero concluir com uma passagem bíblica. Aquela mulher prostituta, supostamente prostituta, em que os fariseus religiosos agarraram e a empurraram sobre Jesus. Aí está esta mulher, Senhor. Ela foi pega em prostituição. O que habla a lei que temos que fazer com ela? Todos estavam com a roca, pedras em suas mãos, todos religiosos, prontos para executar. Nós outros somos hábeis em execução e não temos pouquita paciência em restauração. Todos estavam prontos para exercer o juízo sobre ela. Jesus habla: quem não tem sombra, quem não tem pecado, pode pensar. Mira, você pensa que aqui a grande bendição está solamente para aquela mulher? A grande bendição nesse contexto estava para os religiosos. Por quê, pastor? Porque Jesus criou um ambiente de segurança, um território de seguridade. Ali os religiosos poderiam falar Jesus. Eu quero ficar de rodilhas ao lado desta mulher. Eu sou religioso, eu sou predicador, eu sou pastor, pertenço ao liderazgo de minha igreja, pelo que há sombra dentro de mim, que eu quero que o Senhor trate em meu coração. A oportunidade não se foi àquela mulher, mas aos religiosos que estavam ali. Eles perderam a oportunidade, pastor, de se ficar de rodilhas, porque Jesus criou um ambiente de segurança para que nós outros pudéssemos sacar de dentro de nós outros aquilo que é sombra, aquilo que não é bueno, aquilo que é feio, aquilo que era o lado mais obscuro do nosso ser interior. Todos eles tinham sombras, as pedras ao sol, e se foram com suas sombras, com seus problemas interiores. Eram líderes, eram religiosos. Suas sinagogas e suas igrejas não iriam crescer com sanidade e nem com sustentabilidade, porque o tratamento empieza primeiro pelos ministros de Deus em sua casa. Em sua casa. Pastores estão se divorciando, pastores em depressão, pastores abandonando o ministério, pastores mirando a igreja e falando: eu não quero esse povo, eu não os aguento mais. Pastores com sombra consumindo suas vidas, pelo que não há ninguém que possa ajudá-los à sua volta, em torno, cerca deles mesmos. A igreja, se queres crescer com sanidade e com sustentabilidade, tens que ser um território seguro, de seguridade, para que os enfermos saquem dentro de si suas piores enfermidades. E que nós outros, como ministro, não fazemos assim: oh meu Deus, como pode você fazer isto? Como pode você pensar nessas coisas? Não, porque eu poderia pensar também. O salmista fala: porque estás abatido a minha alma. Eu estou bem no espírito, mas minha alma, porque estás abatida? Espere em Deus e ainda o lavarei. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória.
Eu irei perguntar a você uma coisa e responda a você mesmo. O que o ministério tem feito com você? O que o ministério, o trabalho ministerial tem feito com você mesmo? Não. Eu vou reformular a pergunta. Eu estou no ministério, trabalhando, pero que o que no ministério tens cambiado em minha vida? Tens feito em minha vida? O que eu tenho permitido que a função ministerial faça comigo? Compreende? Compreende? Sim? Sim. Háblanos. Que tenemos que tratar de que la función ministerial ande con nosotros. Sim. E que a função tienes feito em minha vida? É feito em minha vida? Sim. Sim. Quem sou hoje no ministério? Eu sou melhor que antes. Você vai compreender o contexto agora. ¿Cuál es el efecto que el ministerio ha... Sim, escute. Ayer eu não era ministro, hoje eu sou. Ayer eu era um membro da igreja, hoje eu sou ministro também. Eu estou melhor do que ayer por ser ministro. Eu me tornei um bom padre melhor, um filho melhor, depois que me fui ao ministério, ou não? Eu era um padre melhor quando eu estava somente como membro da minha igreja. Eu era uma pessoa espiritualmente melhor quando eu era somente membro da minha igreja. Porque o ministério, o trabalho ministerial, tem cambiado minha vida de uma vida antes que era melhor para o que uma não é melhor. Então eu não posso estar no ministério, eu preciso regressar aqui. Eu sou um homem melhor hoje porque eu estou no ministério ou não? Aqui eu era um homem melhor. Porque alguns pastores falam assim: ai, depois que eu me tornei pastor, Deus meu, acá eu era tão feliz e eu não sabia. Acá eu era tão contente e eu não sabia. Pero que aqui, Senhor, o que me encantava de estar aqui era uma gravata, o saco bonito, uau, fone, uau. Pero que eu não sabia que era tão trabalhoso assim, tão dificultoso assim o ministério. Pero que eu quero regressar, eu não puedo. Eu não puedo. Jesus falou: quem põe a mão não pode. Meu Deus. Aqui eu estou morrendo. A salvação está allá, mas eu não puedo. Então eu tenho que resolver meu problema aqui. Como? Solito. Eu necessito de criar um ambiente de segurança com meu pastor, com meu líder, com um irmão que tem sabedoria, porque nós somos pastores, não pode ser qualquer uma pessoa, para que se crie um território de segurança, para que eu possa apresentar minha sombra e a luz de Cristo sobre minha sombra me sanar por completo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós outros somos como a águia, o mais alto. Nenhuma outra ave voa tão alto como a águia, pero que se queda só lá em cima. Se queda só lá em cima. Esse é o problema. Nós outros saímos daqui e vamos a voar, pero que estamos solos muitas vezes no ministério. Olhamos para um lado, para o outro,
meu Deus, eu estou solo. E Deus falou em Gênesis, não é bueno. Eu não estou falando a solteiros, eu estou falando a companheiros, amigos ministeriais. Deus falou, não é bueno que o homem ande solo. Que Deus tenha misericórdia de nós outros. E que nossas igrejas possam crescer com sanidade e com sustentabilidade, para que a igreja do Senhor cumpra com os propósitos que o Deus estabeleceu para esse tempo nessa cidade, esse tempo nesta igreja, esse tempo no ministério que esse pastor está trabalhando. Deus, porque nós outros não somos perfeitos, nós outros somos pecadores sozinhos neste mundo, pecadores isolados, necessitamos de ajuda, como Eliseu tinha Elias, os 12 apóstolos tinham Jesus. Nós outros necessitamos de companheiros ministeriais, de amigos ministeriais, de homem e mulher de Deus, que em nossas relações possamos estabelecer um território seguro, para que a sombra desapareça de nós outros e a luz de Cristo possa brilhar constantemente, cada vez mais e mais e mais e mais. Assim hablamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças. Deus te bendiga.